Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje eu vou passar para vocês um resumo do mercado, olhando não somente o Bitcoin, olhando não somente as criptomoedas, mas o mercado como um todo, olhando Ásia, Europa, olhando Estados Unidos, olhando América do Norte e trazendo para vocês uma visão global, macroeconômica e depois a gente vai para análise gráfica e completa o nosso estudo com a análise gráfica. Então vamos lá, pessoal. Resumo de mercado então. Olha só, Ásia, as bolsas asiáticas fecharam sem direção nessa terça-feira, com os investidores esperando a votação no Congresso do acordo provisório alcançado entre o presidente Joe Biden e o líder da maioria na Câmara, Kevin McCarthy, no fim dessa semana sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. Então o que a gente sabe? Todo mundo está por dentro e sabe que a dívida dos Estados Unidos atingiu o seu teto. E a única maneira de resolver esse grande problema é aumentando o teto da dívida. Então, o presidente Joe Biden se juntou com o líder da maioria na Câmara, Kevin McCarthy, para tentar resolver esse problema. As ações de Hong Kong quebraram uma sequência de 4 dias de perdas, com o índice HK50 subindo 0,24% em 18.595 pontos. E o índice Hang Seng Tech teve um ganho maior de 1,24%. Porém, eu tirei o print nesse exato momento para vocês, para mostrar que todo esse movimento de alta, ele já acabou. Então o mercado asiático abriu nessa região e no momento desse print ele já estava operando nessa região, ou seja, com uma perca no dia de hoje. O mercado que abriu com gap de alta, asiático, abriu com gap de alta até interessante, mas perdeu todo esse gap no decorrer da madrugada. Europa, as bolsas de valores europeias operam mistas na terça-feira, com os investidores acompanhando os últimos desenvolvimentos sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. Então não é somente a Ásia que está de olho nisso, a Europa também. O pan-europeu Stock 600 sobe 0,4%. A sessão europeia foi silenciada na segunda-feira com os mercados do Reino Unido e algumas bolsas, como os mercados dos Estados Unidos, fechados em observância a feriados. Então, no dia de ontem, como eu marquei aqui para vocês, foi feriado em alguns lugares do mundo, né? Reino Unido, Estados Unidos e acho que também Suíça. Olha só que interessante, foi feriado bancário, Dia Memorial e Pentecostes lá na Suíça. Então o mercado perde volume em dias de feriado e por isso a gente vê poucas movimentações e a maioria do mercado observando devido ao feriado. Estados Unidos. Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos sobem na manhã desta terça-feira, depois que o governo Biden e os legisladores republicanos chegaram a um acordo provisório para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos. Novamente, pessoal, olha o que aconteceu. A abertura lá no domingo do futuro do S&P 500, o mercado abre em alta, com gap de alta interessante, fecha o gap, lateraliza durante a madrugada, faz uma alta, e é essa alta que eu estou falando aqui em cima com vocês, é essa precificação de alta que a gente está comentando aqui, ó. Então, na terça-feira, depois que o governo Biden e os legisladores republicanos chegam a um acordo provisório. Então, sobe na manhã da terça-feira, foi justamente esse movimento de alta, mas como vocês já podem observar, o mercado já está precificando outra coisa, e aí o S&P 500 futuros simplesmente teve uma queda bastante forte. Vamos continuar então observando para ver se aconteceu algum fato que pode ter causado esse movimento. O presidente Joe Biden e o líder da maioria da Câmara, Kevin McCarthy, chegaram a um acordo para aumentar o teto da dívida e evitar um calote no fim de semana, com o Congresso pronto para votar a legislação já na quarta-feira. Tanto o apoio do republicano quanto o democrata são necessários para que o acordo do projeto de lei seja aprovado. O acordo ocorre poucos dias antes da chamada data X, em 5 de junho, que é a data mais próxima que o Departamento do Tesouro sinalizou que os Estados Unidos poderiam deixar de cumprir suas obrigações de dívida. O compromisso inicial foi anunciado pela primeira vez na noite de sábado. Foi aquele movimento de alta que a gente percebeu ali de sábado para domingo, que pegou muita gente desprevenida. As negociações prolongadas entre a Casa Branca e os líderes do Congresso levantaram a preocupação entre os investidores de que poderia ocorrer um calote da dívida dos Estados Unidos. Isso agora já passou. Isso soma as preocupações que Wall Street vem enfrentando com uma inflação persistente e uma crise bancária este ano. Então isso aqui a gente já está por dentro, a gente já sabe dessa informação e eu acredito que você que está aí do outro lado também já conhece, já sabe de tudo que está acontecendo no mercado. As ações fecharam em alta na sexta-feira, o Nasdaq e o S&P 500 terminaram a semana passada com ganhos. Os mercados americanos permaneceram fechados na segunda-feira devido ao Memorial Day, como eu já mostrei para vocês.
vocês. Os rendimentos dos títulos de tesouro dos Estados Unidos caem na terça-feira, na reabertura dos mercados depois de ficar fechados para o Memorial Day na segunda-feira. Então foi aquele dinheiro que saiu dos títulos e foi para o mercado durante a madrugada, nesse movimento de alta. Porém, como a gente já observa, o dinheiro já voltou para os títulos, ou seja, tem alguma coisa preocupando novamente os investidores. E olha só que interessante, na quarta-feira deve acontecer a votação do acordo na Câmara dos Deputados, controlados pelos republicanos, e no final da semana no Senado, controlado pelos democratas. Um grupo de republicanos disse na segunda-feira que não concorda, O que vai acontecer amanhã, quarta-feira? Vai acontecer no Senado republicanos. E um grupo de republicanos diz que não concorda com o acordo, sugerindo que havia um caminho mais longo a percorrer antes de ser aprovado. Isso aqui vai gerar pânico e medo no mercado. No entanto, políticos de ambos os lados disseram esperar que uma resolução seja encontrada e os analistas pareciam positivos sobre um acordo ser aprovado antes do prazo. Na sexta-feira passada, os investidores digeriam os gastos de consumo pessoal de abril, que chegou a 0,4 mensalmente, acima do esperado. O índice é o indicador de inflação preferido do Federation Reserve. O dado vem à medida que cresce a incerteza sobre a política de juros do Fed e se as autoridades aumentarão ainda mais as taxas em sua batalha contra a inflação persistente. Os investidores também voltaram sua atenção para os dados de emprego de maio que serão divulgados na sexta-feira. Então, quarta-feira e sexta-feira dessa semana são dias importantes e pode fornecer novas dicas sobre o estado da economia dos Estados Unidos, o que também pode afetar a política monetária. Na quarta-feira, a pesquisa de vagas de emprego e rotatividade de trabalho de abril do Bureau of Statistics será divulgada. Então, pessoal, simplesmente complicou um pouco essas informações que a gente tem aqui sobre o mercado global como um todo, porque tem muita coisa que está trazendo medo ao mercado tradicional, seja a inflação, o consumo pessoal vindo acima do esperado, e o consumo pessoal é um indicador de inflação que o Federation Reserve gosta de observar. A gente tem também toda essa questão da dívida pública que a gente observa que não é somente o mercado americano que está de olho, mas o mercado asiático, o mercado europeu, tá todo mundo olhando para essa questão de um possível calote americano em cima da dívida, e é por isso que a gente tem que ficar ligado, o mercado cripto tem que ficar atento a todas essas informações. Mas vamos dar uma olhada mais de perto no que está rolando aqui dentro das criptomoedas. A maioria das criptomoedas avançam nesta terça-feira. O Bitcoin sobe 0,3% nas últimas 24 horas, negociando abaixo de 28 mil dólares, após romper brevemente este nível pela primeira vez em várias semanas na segunda-feira. O setor de criptomoedas animou depois que o governador da Flórida, Ron DeSantis, expressou apoio ao Bitcoin durante o anúncio de sua candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024 na semana passada. Do ponto de vista técnico, o Bitcoin tem como primeiro suporte a faixa de 26.500 dólares a 26.800 dólares, enquanto novos ganhos projeta para 28.500 dólares. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também negocia com ganhos modestos, negociando acima de 1.900 dólares. Criptos menores ou altcoins seguem misturadas, com Cardano subindo 0,6%, mas Polygon caindo 1,7%. As memecoins também seguem fracas, com a Dogecoin operando próximo do zero e a Shiba Inu caindo 0,7%. Então Bitcoin por enquanto com uma alta de 0,24% e Ethereum com uma alta de 0,34%. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, olha só, o índice de volatilidade do Bitcoin ainda segue lá embaixo, precificando um grande movimento. A gente já teve o começo de um movimento interessante, que foi esse movimento de alta que a gente viu aqui nas últimas horas, podemos dizer assim. Neste preço eu estava comentando com vocês sobre esse índice de volatilidade que estava precificando um movimento forte. Seja para cima, seja para baixo, que a gente consegue perceber que esse movimento foi para cima, Então vamos observar aqui novamente o índice, porque ele ainda continua, pessoal, esse índice, ele ainda continua muito baixo, em algo em torno de 1,75%. E ainda temos uma explosão para acontecer dentro do mercado cripto, uma explosão possivelmente bem grande. Bom, nessa alta que a gente viu no mercado, que eu acabei de mostrar para vocês, essa alta de preço, o Bitcoin liquidou muitas pessoas que estavam apostando na ponta vendedora. Então, geral que estava apostando na ponta vendedora e alavancado, que é o pior de tudo, teve a sua conta liquidada, ou seja, perdeu todos os seus ativos, porque não soube fazer um gerenciamento da alavancagem correto, então se expôs demais e perdeu toda a sua grana. Então a gente viu que as liquidações foram liquidações acima de 10 milhões de dólares nesse movimento de alta. Bom, voltando agora para o gráfico do Bitcoin, para a gente analisar mais de perto o preço,
o que eu consigo mostrar para vocês? Basicamente, eu não sei se vocês lembram, mas tinha um triângulo simétrico que a gente aguardava o rompimento para confirmar aquele padrão de ombro, cabeça, ombro que a gente via lá atrás. Teve o rompimento, beleza, mas o ombro, cabeça, ombro não conseguiu perder essa região de suporte aqui, né? Até chegou a perder, mas não teve confirmação no diário, apenas no gráfico de 4 horas. E aí o mercado montou uma armadilha e simplesmente subiu. O que aconteceu nessa alta? Como eu já falei para vocês, como eu já mostrei no último vídeo de análise, a gente simplesmente estava posicionado numa compra em gráfico de 15 minutos, então a gente conseguiu pegar todo esse movimento de alta. E quem é aluno, quem tem o sistema Black Roll na tela, conseguiu pegar esse movimento de alta, como foi o caso do Júlio, que mostrou lá pra gente que já tinha ganhado mais de 120 dólares com todo esse movimento de alta. Aquela linha de tendência de baixa que estava passando lá em cima, se a gente projetar ela pra frente, olha só, ela está nesse exato momento servindo como resistência de preço. Eu acredito que o mercado vai liquidar mais pessoas se ele simplesmente voltar e buscar essa região de 29.500. Mas antes desse movimento, é bem provável que ele faça um pullback nessa linha de tendência de baixa ou nessa linha de tendência de alta. Então é bem provável que o mercado faça esse movimento antes de conseguir fazer o rompimento e buscar essas regiões superiores aqui em cima para conseguir liquidar mais pessoas no futuro que entrarão na ponta compradora. Porque o que eu tenho de noção é que o mercado vai continuar caindo, mas isso no médio prazo. E no longo prazo eu estou sempre comprando altcoins, comprando Bitcoin, porque eu acredito que o mercado cripto no futuro vai estar acima de 50 mil dólares, daqui 1 a 2 anos. Então é difícil fazer essas análises de curto prazo, mas o que eu apresento para vocês é sempre um Bitcoin, é sempre um mercado que tende a construir armadilhas. E pontos de compra seguros para o Bitcoin estariam apenas acima de 28 mil dólares. Se eu abrir aqui com vocês o sisteminha de 15 minutos, vocês vão perceber que esse sistema ele dá muitas compras e muitas vendas e ele é muito rápido, ou seja, ele é muito dinâmico. E é ele que eu uso para ganhar dinheiro de fato, para fazer dinheiro no mercado. Então olha só, eu peguei essa compra aqui que me deu 1, 2, 3 take profits praticamente. Depois peguei essa venda que me deu take profit aqui, peguei essa compra que me deu take aqui, né? E agora eu estou numa venda, só que o meu stop tá aqui, pessoal. Ou seja, é um stop curto. Para você fazer operações de curto prazo, não adianta, você precisa ter um sistema como esse, um sistema que coloca dinheiro no seu bolso. Se você quiser adquirir, se quiser ter esse sistema na sua tela, o link está aqui embaixo. O sistema Black Roll, ele está disponível para ser colocado na sua tela. Fora isso, pessoal, operar com análise descritiva é muito difícil. E o que eu posso passar de experiência para vocês é, acima de 28 mil dólares, o mercado provavelmente deve subir muito forte e disparar, indo buscar 29 mil dólares. Agora, se ele não conseguir, o mais provável no curtíssimo prazo é o mercado voltando para fazer teste nessa linha de tendência de alta ou nessa linha de tendência de baixa. Agora, no médio prazo, eu acredito que vai ter uma liquidação lá em cima. Eu acredito que o mercado deve voltar a 29.454. Então, o que eu estou projetando é o mercado que faz o movimento aqui embaixo, pega um pullback e depois continua subindo. Mas como a gente já sabe, tudo isso está dependendo de uma coisa apenas: da macroeconomia. E a gente sabe que no cenário macro está muito complicado. Todo mundo está de olho nas questões do teto de gastos. E é isso que, de fato, a gente precisa acompanhar. Se você observar aqui comigo, o monitor de taxa de juros, ele não precifica algo legal para o mercado. Ele precifica que o aumento na taxa de juros vai continuar. E na próxima reunião já está sendo precificado aqui, ó, em mais de 65,4%, um aumento de 25 pontos base. Ou seja, no médio prazo, o mais provável, se tiver uma alta, é que essa alta vai ser uma armadilha para na próxima reunião a gente ter uma queda um pouco mais forte. Essa é a minha visão do mercado. Eu sei, é uma visão um pouco mais complicada, é uma visão que cria muitas possibilidades, mas é basicamente um movimento parecido com esse aqui que eu estou esperando. Movimento de queda, pullback, alta, resistência e queda. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E é isso aí. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis!